Você sabia que é possível você fazer uma renda mensal utilizando as suas ações, ainda que essas ações não estejam pagando dividendos ou juros sobre capital próprio? E o melhor de tudo, utilizando empresas, ações que de fato você quer ter na sua carteira de investimentos? Nesse vídeo eu vou te explicar a respeito da estratégia dos dividendos sintéticos, uma estratégia utilizada por investidores experientes que aumentam a geração de renda na sua carteira de investimentos. Vou te mostrar alternativas conservadoras de como operar as opções, bem como quais são os riscos por trás dessas operações. Então, um vídeo que com certeza você tem que assistir até o final. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você, como sempre. Antes de prosseguir, não esquece. Se você assistiu o vídeo até o final, você gostar do conteúdo, aí sim, você se inscreve, curte e compartilha aqui no canal. Mas só faz isso depois que você assistir o vídeo se de fato eu te entregar algo relevante. Vamos lá, o que são dividendos sintéticos? Quando eu falo de dividendos, se você tem um pouquinho de conhecimento, você sabe que dividendos é a parte do lucro da empresa que é distribuída para os acionistas. Tem ali um payout, uma porcentagem desse lucro, que é distribuído. Isso são os dividendos tradicionais. Os dividendos sintéticos não têm nada a ver com isso, não tem nada a ver com o lucro da empresa. O que são os dividendos sintéticos? É uma renda gerada pela venda de opções. O que são opções, Rodrigo? É um contrato onde eu estipulo que eu quero comprar determinada empresa por determinado valor durante um determinado período. Isso nós chamamos, por exemplo, de venda de opções. E por meio da venda de opções, você tem a geração de uma renda. Uma vez que você faz a venda de uma opção, você recebe imediatamente um prêmio por essa venda. E esse prêmio, que é um dinheiro que de fato você recebe, é o que nós chamamos de dividendos sintéticos. Então, não tem nada a ver com os dividendos tradicionais. Dividendos sintéticos é o prêmio que você recebe pela venda de uma opção. E como eu disse, é muito utilizada as opções, principalmente de venda, por investidores tradicionais e experientes. Eles acabam gerando uma espécie de aluguel, uma renda extra que vão acumulando patrimônio, gerando renda cada vez mais para sua carteira de investimentos. E o que você tem que observar quando fala de opções? O seu foco não pode ser de forma nenhuma nas opções em si. Mas Rodrigo está fazendo um vídeo sobre opção. Eu estou dizendo para você que existem opções, principalmente as de venda, que nós operamos, que somos investidores experientes, mas que as opções são ferramentas que você vai utilizar. A primeira coisa que você tem que observar é a empresa. Você só deve operar opções de empresas que de fato você quer ter na sua carteira. Você tem que fazer a pergunta: essa empresa que eu estou operando a opção, se eu for exercido, é uma empresa que eu quero carregar para o resto da vida? Se essa for a resposta, você opera a opção. Se não é uma empresa que você gosta, nem faça a operação de opções envolvendo essa empresa, porque você pode se frustrar caso você venha a ser exercido. E vamos partir agora aqui para a primeira estratégia envolvendo as opções, e vou falar do caso da parte mais conservadora que envolve as opções, que é quando você quer comprar uma ação. Digamos, por exemplo, que você está de olho nas ações do Banco do Brasil. Digamos que ela esteja sendo negociada a R$ 20. E você fez o cálculo do preço teto utilizando o método do Bazin e você fala assim, ó, Rodrigo, no meu cálculo, o máximo que eu poderia pagar pelas ações do Banco do Brasil é R$ 18. O que você pode fazer? Ao invés de você pôr uma ordem de compra a R$ 18, que você pode ser que não consiga alcançar esse preço, já que a ação está R$ 20, você pode fazer a venda de uma put. Você faz a venda de uma put, aquele contrato que eu falei, aonde você se compromete a comprar as ações do Banco do Brasil se elas caírem a R$ 18. A partir do momento que você faz a venda dessa put, automaticamente você recebe um prêmio por essa venda dessa put, que é o que nós chamamos de dividendos sintéticos. E nesse caso aqui, pode acontecer duas coisas. A primeira coisa, a ação que você queria por 20, ela não cair, ela permanecer a 20 ou subir para 25. Se essa ação não vir a 18, que é o preço que você queria, o que vai acontecer? No final do prazo do seu contrato, da venda da sua put, essa put vai virar pó. Ela não vai ter valor nenhum. Mas, porém, contudo, entretanto, você terá recebido o prêmio no momento que você fez a venda da put. Você fez o seu dividendo sintético e sequer você comprou aquela ação. O segundo cenário é o cenário de a ação de fato caiu a 18. Se a ação de fato caiu a 18, o que vai acontecer?
você vai ter recebido o prêmio no momento que você fez a put, a venda da put, e vai poder comprar a ação ao preço de R$18, que você já tinha estabelecido como prêmio que você aceitava pagar por aquela ação, como o preço que você de fato aceitava pagar por aquela ação. Então, num exemplo numérico bem simples, ação R$20. O preço que você está disposto a pagar é R$18. Você faz a venda de uma put. Quando você faz a venda de uma put, estabelece o strike de R$18, você já recebe o prêmio. Digamos que esse prêmio seja de R$1 por ação. Se a ação cair ao preço que você queria, você vai adquirir essa ação por R$18 e vai ter recebido o prêmio. Se você descontar os R$18 mais o prêmio de R$1 por ação, você vai ter pago de fato R$17 por essa ação. Então você vê que essa estratégia com opções pode ser muito lucrativa e é a mais conservadora envolvendo as opções. A segunda estratégia muito utilizada é a respeito da venda de calls. O que é isso? É o que nós chamamos de venda coberta. Digamos que você tem uma ação na carteira. Vou dar o exemplo agora do Banco do Brasil, que é o que eu tenho em carteira. Tenho bastante ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não está me pagando os dividendos satisfatórios que ele já pagou no passado. Mas é possível eu fazer esses dividendos sintéticos com as ações que eu tenho em carteira. O que eu vou fazer? Digamos que a ação está R$20, como eu disse, R$20. E aí eu digo o seguinte, olha, está R$20, gosto das minhas ações, mas se alguém quiser me pagar, se essa ação bater R$26, eu estou disposto a vender elas. Nesse caso, eu vou fazer uma venda coberta, porque eu tenho as ações para entregar se eu for exercido. O que eu vou fazer? A venda de uma call. Diferente do primeiro exemplo, que era a venda de uma put, aqui eu estou fazendo a venda de uma call. Eu estou dizendo o seguinte, se as ações baterem R$26, eu estou disposto a vender elas. E aí eu faço a venda dessa call. Fazendo a venda dessa call, o que eu recebo automaticamente? O prêmio por essa venda, que é o nosso dividendo sintético. Isso aí já está no seu bolso, isso aí você já ganhou. Você já fez dividendos com uma ação que você tem em carteira, sem sequer essa ação ter distribuído dividendos. E aqui, como no primeiro caso, podem ter dois cenários. O primeiro cenário, a ação ela permanece abaixo de R$26. Ela estava 20, subiu para 23, mas não alcançou R$26. Nesse caso, no final desse contrato, da venda dessa call, que ela tem um prazo, que pode ser diário, semanal ou mensal, o que vai acontecer? Essa call vira pó. O que vai acontecer então? Você permanece com as suas ações e ainda recebeu o seu prêmio, que é o seu dividendo sintético. O segundo caso é o seguinte, a ação de fato subiu. Ela foi ali para 27, R$28. Se isso aconteceu, você vai ser exercido nesse contrato. Você vai ter que entregar suas ações pelo preço que você havia estipulado, pelo strike, no caso aqui do nosso exemplo de R$26. Você recebe os valores pelas ações que você teve que vender e ainda recebeu lá no passado, no momento que você fez a venda da call, também o seu dividendo sintético, que é o prêmio por essa call que você havia negociado. Então são duas estratégias. Tanto quando eu quero comprar uma ação, que eu vou utilizar a venda de uma put, quanto quando eu quero gerar uma renda utilizando as ações que eu já tenho em carteira, que é para a venda de uma call, que você pode gerar renda e, como eu disse, como os investidores experientes já fazem, aumentar essa renda extra mensal fazendo esses dividendos sintéticos. E uma pergunta que muitos fazem é o seguinte, Rodrigo, gostei da estratégia, mas o quanto eu consigo ganhar com essa estratégia? Isso é muito relativo. Depende dos movimentos do mercado, depende da ação que você vai negociar, mas é possível, segundo os mais conservadores, entre 0,5% e 2% ao mês, ou seja, uma excelente rentabilidade fazendo esses dividendos sintéticos. E vamos falar dos riscos também. É importante você saber dos riscos envolvendo aqui o contrato, né, as opções. Primeiro risco que existe é você ser exercido. Então, se você não quer ser exercido, não trabalhe com as opções. Como que é ser exercido, Rodrigo? No caso aqui da venda de uma put. Você se dispôs a comprar uma ação por R$18. Essa ação bateu R$18 e você não tem o dinheiro, por exemplo. Você fez a venda de uma put descoberta. E isso seria extremamente terrível, porque você será exercido e vai ter que honrar esse contrato, se isso não pode ser prejudicial para você. Segundo risco, a ação que você comprou continuar caindo. Você fez a venda de uma put, perfeito, fiz a venda de uma put, estava 20, fiz o strike ali de 18, chegou a 18 eu comprei e a ação começa a cair para 16, 14, 12, 10. Você está disposto a passar por isso? Porque se caiu a 10,
o seu contrato é a 18, você vai ter que pagar 18. Então toma cuidado. Pode acontecer ainda o contrário. Você fez a venda de uma call, sua ação vale 20, está disposto a vender por 26. Aí a ação bate 26, 30, 40, 50, 60, 80 reais. Você vai perder essa alta, por quê? O seu contrato diz que você ia vender a 26 reais. Então as opções são formas de fazer o famoso dividendo sintético? Você recebeu o prêmio quando você faz a venda de uma opção? Sim, mas você tem que fazer isso com muita responsabilidade. Por isso, somente faça isso com empresas que de fato você quer ter em carteira. Quais empresas são essas, Rodrigo? As empresas dos setores BEST: bancos, energia, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Dentro desses setores tem ótimas empresas. Verifiquei ali, Rodrigo, dentro desses setores, empresa líder de mercado, filtro bom. É uma empresa que tem receita, tem lucro recorrente, um filtro ótimo. Além de ter lucro, ela distribui lucro com os acionistas por meio de dividendos, JCP, excelente. Além de tudo isso, faça o cálculo do preço teto, utilizando o método Bazin. Se você fez o cálculo do preço teto, você pode, por exemplo, operar tranquilamente a venda de put. Por quê? Se a ação caiu a 18, você está disposto a pagar porque você já sabe que naquele valor você vai ter um dividendo satisfatório. Se ela continuar caindo, não tem problema nenhum, porque é uma empresa que tem fundamento, você já fez os filtros lá. Ela vai cair momentaneamente, mas vai voltar a subir. Então, assim, não opere qualquer ação. Opere ações boas, que dão lucro, distribuem lucro, estão dentro de um preço justo, de um preço teto que você calculou. Dessa maneira, você vai operar tranquilamente e não vai ter problema. Então, a conclusão que você tira aqui é o seguinte: dividendos sintéticos é uma ferramenta, não é mágica. É uma ferramenta que você pode utilizar em ações de qualidade, em ações boas, para você gerar renda, para você aumentar o fluxo de caixa, aquilo que está entrando, fazer esse famoso dividendo que não tem nada a ver com o lucro das empresas, e sim com o prêmio que você vai receber operando as opções, na verdade, a venda de opções. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar a empresa. Fez esse filtro que eu falei para você, a empresa é boa, dá lucro, distribui lucro, está no preço legal? Aí sim, depois de escolher a empresa, você vai de fato ver as opções e nunca o contrário. Fazendo dessa forma, você não vai ter problema, tá bom? E lembrando que eu quero comprar uma ação, eu vou fazer a venda de uma put. Eu tenho uma ação em carteira, Rodrigo. Eu quero fazer uma renda extra com essa ação, eu vou fazer a venda de uma call. Existem outras estratégias envolvendo as opções, mas as estratégias conservadoras, por investidores experientes, testadas no mercado e que dão lucro para os acionistas, são essas duas que eu estou apresentando. Não vá para outras estratégias se você não tiver experiência suficiente para isso. Com essas duas estratégias são simples, você viu pelos exemplos aqui que é fácil de fazer e você pode fazer o seu dividendo sintético. Então isso aqui é o que eu queria dizer para você hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se isso aconteceu, agora sim, se inscreve no canal, curte, comenta aqui embaixo se você já ganha dinheiro com as opções, se é a primeira vez que você está tendo contato com isso aqui. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui, vai ser um prazer responder você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se isso aconteceu, como eu disse, curte, compartilha, comenta, manda para os familiares, para os amigos, para que mais pessoas aprendam a respeito dos investimentos. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, fica com Deus.